Napoleão Bonaparte, a Batalha de Austerlitz. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Confrontos Militares. No episódio de hoje, iremos contar a história da Batalha de Austerlitz, travada em 2 de dezembro de 1805, e que é considerada a maior vitória de Napoleão Bonaparte. Se você não é inscrito no canal, se inscreva imediatamente e ative o sininho de notificações para não perder nenhum lançamento. E antes de começarmos, já deixe o seu like e bom divertimento! Conhecida como a Batalha dos Três Imperadores, reuniu Napoleão contra duas potências da Terceira Coalizão, o czar Alexandre I da Rússia e o imperador Francisco I da Áustria. Foi um choque entre números e estratégia, juventude inexperiente e gênio militar, tradição e inovação. O resultado não apenas destruiu a coalizão inimiga, mas consolidou Napoleão como o mestre supremo da arte da guerra. O contexto histórico. Após se coroar imperador em 1804, Napoleão despertou a fúria das monarquias tradicionais. Inglaterra, Áustria, Rússia, Suécia e Nápoles formaram a Terceira Coalizão para derrubá-lo. Apesar de perder no mar em Trafalgar, Napoleão sabia que sua força estava em terra. Conduziu a grande armée em marchas rápidas pela Europa Central. Cercou os austríacos em Ulmo e marchou contra os russos que vinham em apoio. O campo de batalha seria a Morávia, perto da vila de Austerlitz. As forças em campo. França, 73 mil soldados, 139 canhões, tropas veteranas organizadas em corpos flexíveis, sob marechais como Soult, Lannes, Bernadotte e Murat. Coalizão austro-russa. 85 mil soldados, 278 canhões. O czar Alexandre, jovem e impetuoso, dividia comando com o imperador Francisco e com o austríaco Weyrother. A coalizão tinha mais homens, mas não tinha unidade de comando. Napoleão, com menos soldados, controlava tudo sozinho. O plano de Napoleão. O plano francês era uma armadilha clássica. Expor o flanco direito, atraindo o inimigo. Fingir fraqueza ao abandonar o planalto de Pratzen, ponto dominante do terreno. Quando os aliados estivessem esticados demais, lançar um golpe devastador no centro, retomando o planalto e dividindo o inimigo em duas partes isoladas. Era uma manobra de alto risco, mas de genialidade ímpar. O terreno. Planalto de Pratzen, altura central, chave para o controle do campo. Vilas de Telnitz e Sokolnitz, pontos próximos a lagos e pântanos, protegendo o flanco direito francês. Lagos de Satchan, congelados, vulneráveis a disparos de artilharia. Neblina matinal ocultava movimentações e seria explorada por Napoleão. A véspera da batalha. Na noite de 1º de dezembro, Napoleão animou seus soldados com a famosa proclamação de Austerlitz, prometendo uma vitória imortal no aniversário de sua coroação. Enquanto isso, os aliados confiavam demais. Weyrother apresentou seu plano: esmagar o flanco direito francês. O czar Alexandre, impetuoso, apoiou. Alguns generais desconfiaram de uma armadilha, mas foram ignorados. Na manhã de 2 de dezembro, uma espessa neblina cobria o campo. Por volta das 7h30, as primeiras colunas russas e austríacas avançaram em direção a Telnitz e Sokolnitz, vilas no flanco direito francês. À primeira vista, tudo parecia confirmar o plano aliado. Os franceses recuavam lentamente, em resistência calculada. Para os russos, parecia o início de uma vitória segura. Mas essa fraqueza era encenação. Napoleão havia deixado tropas experientes no setor, ordenando que cedessem terreno em ritmo controlado, para dar a impressão de que estavam prestes a ruir. A cada metro conquistado, os aliados se distanciavam do centro de seu próprio exército, deixando o planalto de Pratzen enfraquecido. Napoleão observava de uma colina próxima, aguardando o momento certo. Enquanto os russos se lançavam com confiança contra as vilas, a coordenação entre suas colunas começava a falhar. O terreno irregular,
somado à neblina espessa, dificultava a comunicação entre os generais. Muitos batalhões avançavam às cegas, sem noção exata da posição de seus aliados. Do lado francês, oficiais como Lannes e Davout mantinham suas tropas disciplinadas, cedendo lentamente, mas em ordem impecável. Esse recuo controlado fazia os aliados acreditarem que estavam prestes a romper o flanco, quando, na verdade, apenas cavavam sua própria armadilha estratégica. O contragolpe francês. Por volta das 9 horas, a neblina começou a se dissipar. Napoleão percebeu que grande parte do exército aliado havia descido em direção ao flanco direito. O momento havia chegado. Ele virou-se para o Marechal Soult e disse a célebre frase: "Um lance bem dado encerra a guerra." 2 divisões francesas, cerca de 20.000 homens, avançaram em massa contra o planalto de Pratzen. O choque foi brutal. A infantaria francesa subia em colunas compactas, apoiada por artilharia que disparava a curta distância. Os russos tentaram contra-atacar, mas estavam desorganizados e em menor número. À medida que os franceses tomavam o planalto, o exército inimigo era literalmente cortado ao meio. O coração da coalizão estava perdido. O contragolpe francês não apenas retomou a altura estratégica, transformou o centro aliado em uma brecha mortal. A visão do avanço francês pelo Planalto teve efeito devastador no moral inimigo. Tropas russas, que até minutos antes acreditavam estar no controle da batalha, foram surpreendidas pelo poder de fogo concentrado e pela velocidade da manobra. Muitos soldados, tomados pelo pânico, romperam suas formações e começaram a recuar desordenadamente. Soult, aproveitando a vantagem, ordenou que suas divisões expandissem o ataque em leque, empurrando os russos para fora do Planalto e ampliando a ruptura no centro aliado. A coalizão, até então confiante, percebia tarde demais que havia caído numa armadilha cuidadosamente preparada desde a véspera. A ruptura no centro desencadeou o caos. A ala esquerda austríaca foi empurrada em direção aos lagos congelados de Satchan. Sob fogo da artilharia francesa, o gelo cedeu. Testemunhas relatam gritos desesperados, cavalos, canhões e homens afundando nas águas geladas. A cena simbolizou a tragédia da coalizão. A ala direita russa, isolada, recuou em desordem. Tropas dispersas eram perseguidas pela cavalaria de Murat, que cortava fileiras em fuga. O czar Alexandre e o imperador Francisco assistiram atônitos ao colapso de seus exércitos. À tarde, o que restava das forças aliadas batia em retirada. O campo estava coberto por mortos, feridos e equipamentos abandonados. Em poucas horas, a confiança inicial se transformara em derrota absoluta. O resultado foi uma vitória esmagadora para Napoleão. Em poucas horas, um exército numericamente superior havia sido completamente derrotado. A coalizão sofreu cerca de 36.000 baixas, entre mortos, feridos e prisioneiros. Os franceses tiveram cerca de 9.000 baixas, mas o impacto não pode ser medido apenas em números. O moral francês disparou, enquanto o inimigo entrou em choque. Oficiais austríacos e russos descrevem a sensação de impotência diante da rapidez com que a maré virou. Soldados aliados, que começaram o dia confiantes, terminaram-no em fuga desesperada, deixando no campo armas, bandeiras e equipamentos. Politicamente, a derrota dissolveu a terceira coalizão. A Áustria foi obrigada a assinar o Tratado de Pressburg, cedendo territórios na Itália e na Alemanha, além de pagar pesadas indenizações. A Rússia, humilhada, retirou-se temporariamente da guerra. A Prússia, que cogitava se juntar contra Napoleão, desistiu diante da catástrofe. O mapa da Europa foi redesenhado a favor da França, com a criação da Confederação do Reno e o enfraquecimento definitivo do Sacro Império Romano-Germânico, que desapareceria em 1806. As consequências políticas. A Áustria assinou o Tratado de Pressburg, cedendo territórios na Itália e Alemanha e pagando indenizações.
A Rússia, humilhada, retirou-se temporariamente do conflito. A Prússia, que cogitava se juntar contra Napoleão, desistiu diante da catástrofe. Napoleão reorganizou a Europa sob sua influência, criando a Confederação do Reno e enfraquecendo o Sacro Império Romano-Germânico. O legado de Austerlitz foi imediato e duradouro. Para Napoleão, era a prova definitiva de sua genialidade. Ele próprio afirmou que, se alguém quisesse estudar a arte da guerra, deveria estudar Austerlitz. Para a França, foi o auge do Império Napoleônico, o momento em que um único comandante, com menos homens, derrotou 2 imperadores em um só dia. Para a Europa, foi a lembrança de que a superioridade numérica não é suficiente sem liderança unificada e estratégia. O Sol de Austerlitz tornou-se símbolo do esplendor napoleônico, uma metáfora para o triunfo da inteligência sobre a força bruta. Para os veteranos, recordar aquele amanhecer envolto em neblina era reviver a glória de uma vitória perfeita, quase didática em sua execução. Nas academias militares, a batalha passou a ser estudada como exemplo máximo de engano estratégico e timing operacional. O modo como Napoleão atraiu os aliados para a armadilha e golpeou no momento exato tornou-se referência obrigatória para gerações de comandantes. Entretanto, o brilho de Austerlitz também escondia um paradoxo. O auge anunciava o início de uma trajetória de riscos cada vez maiores. A confiança ilimitada de Napoleão, alimentada por esse triunfo, levaria a decisões mais ousadas, e nem sempre tão bem calculadas. Assim, Austerlitz foi ao mesmo tempo coroação e prenúncio. Conclusão. A Batalha de Austerlitz não foi apenas uma vitória militar, mas uma obra-prima de estratégia e psicologia. Napoleão, com menos soldados, derrotou 2 impérios em um só dia. Sua capacidade de prever movimentos, manipular percepções e lançar o golpe decisivo no momento certo transformou uma aparente desvantagem em triunfo absoluto. Austerlitz é lembrada como o dia em que Napoleão mostrou ao mundo que a guerra não se vence apenas com números, mas com inteligência, coragem e liderança. E aí, aprovou esse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos exclusivos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!